bem-vindos a Coisas para Miúdos. Olá, Vanessa. Olá, Nathalie. Bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos. Hoje temos uma novidade e esta novidade é importante porque nós vamos ter aqui uma situação diferente daquelas que nós temos tido até aqui, certo? Certíssimo. Portanto, vamos explorar materiais diferentes. Diferentes QB, porque nós já usámos este tipo de material para usar também aqui no Coisas para Miúdos. É verdade. Mas a novidade e o que é especial aqui é que hoje o nosso material foi oferecido. Portanto, tivemos aqui a gentileza da editora Dina Livro, que nos deu estes 2 livros que são fantásticos. Vocês já vão perceber porquê. E eles são 2. E nós também já vamos explicar porque é que escolhemos estes 2 para falar sobre eles, não é? Foi de facto, tal como a Nathalie disse, foi uma oferta espetacular aqui da Dina Livro. E são novinhos, saíram há muito pouco tempo, portanto são mesmo novos na editora. Sim. Só aqui já um preâmbulo, eu acho que é importante também partilhar, e nós já temos dito isto algumas vezes aqui nos nossos episódios, este material pode ser usado não só por técnicos, não só por psicólogos, não só por técnicos, mas também por pais, não é? Por familiares mais diretos, e vão agora perceber o porquê, porque de facto os livros estão excepcionais. Sim. Olha, queres começar tu? Começo eu? Eu acho que podes começar tu, sim. Se calhar podemos as duas mostrar ao mesmo tempo aqui as capas dos livros que nós trazemos hoje aqui para este episódio. Vamos? Então vá. Aqui temos. Lê o teu, se faz favor. Então, Educação Sexual para Crianças, as meninas. Educação Sexual para Crianças, os rapazes. E vou ler o que está por baixo, porque eu acho que é muito interessante e isto faz logo aqui o pontapé de saída para vocês perceberem porque é que estes livros são muito giros. E então diz assim: o pênis, o escroto, os testículos, o prepúcio, as ereções. E aqui também fala a vulva, a vagina, o útero, o clitóris e a menstruação. O que é interessante, não temos aqui pipis e pilinhas, não é? Nada. Temos os termos certos, sem vergonhas e sem medos de utilizar corretamente e ensinar corretamente as crianças também partes do seu corpo. E sabes o que é que eu acho? Eu acho que a partir do momento em que põem isto logo aqui na capa, vai logo dizer-nos o quão aberto é este livro, mas também o quão educativo é este livro. Sim, eu acho que é o essencial que nós se calhar retiramos aqui destes 2 livros, tanto de um como do outro, é este seu cariz educativo, não é? Portanto, por isso é que eu iniciei por dizer, não é? Que não é um livro só para técnicos, não é? É um livro educativo e que pode ser facilmente manuseado por qualquer pessoa e, principalmente, e nomeadamente, pelas crianças. Aquilo que eu vou já dizer que acho espetacular foi quando nos entregaram, achei logo fantástica a capa. Mostra lá a capa. Porque nós aqui também vemos, desde logo pelo grafismo, como se quer falar de um assunto tão, às vezes, sério e muitas vezes difícil de falar. E digo difícil porque, apesar de nós já estarmos à vontade de falar sobre isto, nós sabemos que para quem não está habituado a falar de assuntos que sejam menos da norma, não é? Do dia a dia, possa ser um bocadinho mais complicado. Mas deixa-me só. Sim. E achei que a forma como está ilustrada diz-nos logo: está tudo bem, está tudo tranquilo. Sim, eu ia pegar aqui no que estavas a dizer relativamente ao assunto de ser sensível. O assunto continua a ser sensível. Não vamos aqui pôr floreados, apesar deles porem floreados. Pois é. Não vamos aqui colocar floreados. É um assunto sensível, é um assunto muitas vezes tabu, que vai passando ao longo ali do crescimento das crianças, quase como nem se falar muito da coisa, não é? E usamos outros termos que eles aqui também identificam logo na capa. É verdade. E, portanto, isto é muito interessante neste sentido. E depois, quando chega a uma altura em que as crianças crescem mais um bocadinho e a curiosidade começa a ser mais premente e além de que lá está a adolescência começa a desenvolver-se e vêm estas questões todas, o assunto continua a ser sensível, não é? Continua a ser muito sui generis falar, fazer este tipo de abordagem. É isso. Não é? E os pais, principalmente os pais,
não sabem bem como fazer a abordagem. E o que eu sinto e a minha experiência, o que me tem dito é que cada vez mais os pais, quando nos procuram e estes assuntos relacionados com a sexualidade, já nos pedem ajuda, a nós profissionais, portanto já pedem ajuda para abordarmos este tema, ou percebi isto, ou o meu filho viu este vídeo assim, ou eu percebi que ele procurou isto no histórico assim ou assado. Portanto, já nos vêm procurar e pedem-nos ajuda nesse sentido, mas também ainda se sentem muito constrangidos em terem esta abordagem natural que é, porque a sexualidade é natural com os próprios filhos, não é? E portanto isto leva às vezes a que, deixa-me só dar aqui um salto, se calhar um bocadinho maior que as pernas, mas isto leva às vezes a que a sexualidade não seja bem vivida, não seja informada sim, sem dúvida, que hajam riscos corridos desnecessários. Sim, e este é um bom ponto de partida. É um ótimo ponto de partida e um ponto de partida cedo. Cedo. E era isso que eu ia dizer, que é, eu, com o meu filho, que neste momento tem 5 anos, eu já peguei neste livro, portanto, em vez de termos pegado num outro qualquer na hora de dormir, pegámos neste. E foi muito interessante porque ele estava interessadíssimo, e estava tranquilo, sabes? Eu acho que isto foi o mais fantástico, vê-lo tão tranquilo. O livro ajuda em vários sentidos, os livros, ambos, seja sobre a parte dos rapazes, e portanto, claro que vai muito à volta do corpo do rapaz enquanto que se vai modificando, também das várias características da genitália dos rapazes, etc. O livro para as raparigas vai exatamente no mesmo sentido. Pronto. As diferenças têm mesmo a ver com as diferenças físicas, não é? Que rapazes e raparigas têm. Pronto. Sim, portanto, até físicas e depois... Também, sim, já lá iremos, não é? À parte das questões também emocionais, mas verdade é que depois há questões que eu acho que os livros estão muito bons, que se cruzam muito bem. E nós já lá vamos, porque os dois falam nestas questões, cruzam-se aqui em alguns pontos. Mas o que eu queria mesmo dizer agora, quando iniciei esta conversa, foi mesmo para dizer que o livro não está agressivo. A Nathalie estava a abrir e mostrar algumas imagens. O livro é explícito. Portanto, não esconde, o livro é muito explícito e fala e aborda e mostra imagens de muitas coisas, muitos fatores, muito explícito, mas com imagens suaves. Sim, suaves. Não é? Porque legal parece que estamos a tirar-lhe força. Não, suave. Sim. Okay? A ilustração está fantástica, muito bem conseguida na minha ótica, porque lá está, não deixa de mostrar nada, exatamente, não faz floreados a nada, mas a ilustração não é chocante. Exatamente. Aliás, eu comecei logo por aqui, sim, pela fase inicial, não é? Que é logo a primeira página, em que eu aproveitei esta página para mostrar ao meu filho como há diferentes pédices, não é? Neste caso com ele, diferentes pilinhas, não é? Mas lá está, não é? Foi por aí que há bocado que exatamente, sabe, que é, eu usei este termo com ele, porque de facto ele é mais pequenino, embora nós tenhamos sempre cuidado também de chamar a coisa pelo nome, porque ele precisa de saber que há um nome diferente deste diminutivo, não é? E é importante, sabes que, desculpa interromper, não, é muito importante quando nós dizemos os termos corretos. Há esta coisa, há esta questão cultural também, não é? De usarmos os diminutivos ou usarmos o pipi, mas até há mais. Sim, mas não os veio. Não é isso. O que eu ia partilhar contigo, e partilho também, eu acho que é importante, e por isso livros destes são importantes, é a abordagem e usar os termos certos é importante. E tem a ver com uma questão que nós já vamos também falar, porque o livro aborda, tem a ver com as questões do consentimento, tem a ver com o nome que se dá à genitália. E eu já li um caso de uma menina que tinha sido abusada, e ela disse na escola, ela disse que lhe tinham tocado no seu biscoito. E portanto isto depois leva a que não seja claro o que é que aconteceu. Não é? Até se perceber o que é que tinha acontecido. E portanto daí a importância de usar os termos corretos, sem medo e sem, ai meu Deus, estou a dizer pênis, ou estou a dizer vagina, ou estou a dizer... Não, é o que é. É o que é. É o que é, aliás, não, tem aqui, isto é comum nos dois. Aliás, nós temos aqui, tudo é comum. Tudo é comum. Portanto, falam mesmo sobre o consentimento, que é extremamente importante se falar desde logo, porque desde logo podem acontecer coisas e desde logo se fala, portanto, falam sobre o consentimento, ok?
E o consentimento é muito importante nesta ótica, não é? Que é quando se fala do corpo e quando se fala da parte sexual e do crescimento sexual e do amadurecimento sexual, é muito importante esta consciência que as crianças, adolescentes, futuros adultos tenham de que as coisas fazem-se porque querem. Fazem-se de forma consciente e fazem-se porque querem. E não porque há aqui um incentivo ou... Ias ler o que está aqui abaixo, não é? Sim, não. E não estás ler, porque o teu diz, não esquecer, depois o meu diz, conservar na memória tua e minha. E o meu diz, e deve ser o mesmo meu, exatamente, quando é sim, quando é não, e quando não sabemos, também é não. E não quer daqui... Não sabemos quando não se tem a certeza. O teu é um bocadinho diferente, pois é. Se tem a certeza, também é não. Aqui é que está, a questão de dúvida é não. Não é não? Exatamente. Sim. Não vamos estar aqui, como é óbvio, não vamos estar aqui a mostrar-vos o livro todo, mas este pormenor aqui achei que era muito importante para vocês verem a qualidade deste livro. Há aqui um outro ponto que eu também quero mostrar. O teu não tem isto assim, mas por exemplo o meu tem aqui uma pessoa em cadeira de rodas. E achei, quando vi este pormenor da cadeira de rodas, pensei, pois é. Não é? Podemos nos perder por aqui. Eu sei. Não é esse o foco do livro, não é esse o foco, mas é interessante esta esta inclusão a todos os níveis que estes livros também fazem. Sim, eles têm aqui inclusão cultural, lá está, em termos de algumas, vou chamar limitações físicas que possam ter, que muitas vezes tornam-se um obstáculo para que isto se decorra de uma forma mais natural, não é? E depois fala aqui de um outro ponto que se calhar deixo aqui desse lado para ti. Eu antes disso vou só voltar aqui um bocadinho atrás, não parecendo desorganizada, mas aqui não vamos desorganizados, o livro é tão giro. É muito giro. E depois nós andamos para trás. Os dois livros são organizados de forma muito semelhante. Portanto, há uma abordagem inicial sobre a genitália em si, portanto, numa parte dos rapazes, outra parte das raparigas, como é óbvio, porque os corpos são diferentes. Portanto, há aqui uma abordagem em geral e depois há as características muito próprias de um e de outro, não é? Que têm a ver aqui, depois, nos rapazes com a ejaculação e com a ereção, com as meninas com a menstruação, não é? E é muito interessante que é um livro mesmo holístico e, portanto, toca mesmo vários variedíssimos pontos, na verdade. Mas o que eu ia dizer, que o livro a começar logo pelo início, diz, eu vou ler, não sei se é semelhante, mas aposto que é, este livro é para ti, para saberes como funciona o sexo feminino. Não é preciso ser menina para ler este livro. Na realidade, o conhecimento da nossa anatomia e da dos outros é essencial. E é de facto essencial, principalmente para depois termos adultos conscientes, que saibam o que estão a fazer, não é? Que conheçam também o outro na sua plenitude. E isto é muito importante. Também não é por aí que vamos entrar, mas o facto é que uma relação sexual, uma relação íntima, exige aqui conhecimento mútuo. Mas tu estás a dizer, não é por aqui que vamos entrar. De facto, este livro tem isto fantástico, que é... Dá para entrar por muitos sítios. Exatamente. Ele dá para entrar por tantos sítios e uma das coisas que acho fantástica, e eu própria aproveitei esta parte para falar com o meu filho, que é, no livro dos rapazes, fala como se fazem os bebés, ser mãe e ser pai, o desenvolvimento do bebê e fala sobre o parto. E eu achei tão fantástico, porque nós sabemos que isto tendencialmente acabam por remeter isto para a mulher, não é? Mas não, aqui o pai faz parte da parentalidade, o pai faz parte da concepção da criança, portanto, os meninos também têm que saber sobre esta parte de como se faz os bebês, ser mãe e ser pai. E foi curioso, porque aproveitei esta parte para falar com o meu filho sobre isto, sobre como ele, em tempos, esteve dentro do pai, dentro da mãe, e depois houve uma união. E isto foi uma forma de iniciar esta concepção, este conceito de como vêm e como são feitos os bebês. Portanto, lá está, e eu tenho o dos rapazes na minha mão e fala sobre isto. Sim. Não é? Estes livros realmente abrem a porta para que muitos mais assuntos possam ser aprofundados, discutidos com muita naturalidade, com o grafismo e com ilustrações, como já referimos, que são muito fáceis de ver e são muito fáceis de gostar, não é? Não ficas chocado, não é? Enquanto na ótica de bocado dos pais, não ficam chocados com isto de maneira nenhuma.
ajuda também e dá abertura também a que as crianças, os adolescentes e até os adultos conheçam o seu próprio corpo. Uma das coisas que é sugerida, por exemplo, no livro das raparigas, é que elas peguem num espelho e se vejam. Os rapazes também. E se vejam. E isto é bom, esta naturalidade é boa para que todas as relações e as relações íntimas, obviamente, não é? que surjam, sejam seguras, não é? E conscientes, que é o que se deseja que assim seja. Portanto, é muito interessante também. Outra coisa muito interessante, e que falam os dois, porque lá estão, os livros estão organizados na mesma linha, orientados na mesma linha, é a questão do género, não é? A questão de identificação do género ou não. Seria tema para outro. Pois é. Isto é mesmo muito bom. Para vocês verem, nós estamos aqui cheios de fogo. Acho que é importante falar deles. Desculpa, só para terminar aqui esta questão do género. Seria tema para outro assunto, para outro vídeo, certamente, mas o livro não faz aqui um juízo de valor, atenção. Nada. Ele faz uma referência ao género, e ao género com que nasce uma criança é o outro. Uma criança nasce com o género masculino, é rapaz, ou nasce género feminino, é rapariga, mas faz a referência que, a maior parte das vezes, vive-se bem com o género com que se nasceu e chama-se assim. E às vezes não se vive bem, não se identificam com o género e querem mudar de género e chama-se assim. Bom, não há juízo de valor, não há avaliação, não há ligação à cultura. Ainda faz uma referência aqui clara que às vezes é uma consequência que exige aqui um caminho difícil. Mas não há aqui um lugar marcado. Mas faz esta abordagem. Mas põe-te logo a pensar sobre. Sim. Não é? E fala sobre o humor, não é? Fala sobre o humor, a questão de se poder apaixonar, da rapariga poder apaixonar por um rapaz ou por uma rapariga, esta naturalidade, e hoje em dia, não seremos todos da mesma opinião, mas é certo é que as coisas têm que ser abordadas com naturalidade para poderem ser discutidas e poder chegar a bom porto. É muito bom haver esta naturalidade, portanto é um livro de facto para todos. E falando aqui também da parte prática, só para vocês terem aqui uma noção, nós conseguimos através deste livro, vou só aqui mostrar muito rapidamente, ver quantidades. Nesse livro fala sobre a menstruação e mostra em colheres, para mostrar a realidade, não é? Quantas colheres são? Nos rapazes fala em termos do esperma, a quantidade em colher, não é? E neste livro achei brutalíssimo falarem sobre esta parte da... já perdi. Eu vejo para mim, esta parte eu sou fã, não é? A questão da menstruação, quando é abordada, não é? Eles apresentam as várias hipóteses, não é? Daquilo que existe para as raparigas usarem durante a sua menstruação, caso do fluxo menstrual, não é? Portanto, sejam os pensos, sejam os tampões, que é o mais comum e mais corriqueiro, mas depois falam em coisas que cada vez mais se ouve falar, também por uma questão de meio ambiente, não é? Sim, portanto, cada vez ecológico, mais, não é? sim, uma questão ecológica, nos pensos higiênicos laváveis, o copo menstrual, as cuecas menstruais, e isto é interessante porquê? Porque é que eu achei que isto é muito interessante? Porque isto é atípico ainda. Felizmente, começa a falar muito mais. Isto é quando eu vi isto. Mas é atípico, não é? Ter esta abordagem toda. Aliás, é muito frequente, e eu faço a partilha que eu tenho uma série de amigas com meninas que estão aqui a chegar aos 10, 11, 12 anos, portanto estamos aqui a chegar na fase em que as meninas costumam menstruar. E estão elas já preparadas com o seu kitzinho, Sim. mas tem o normal que nós estamos habituados, que é os pensos descartáveis. Depois não, é porque pronto, quando são meninas pela primeira vez o tampão ainda é uma coisa usada. Sim. Portanto, haver esta abordagem de há mais hipóteses, tu podes escolher também mediante as tuas crenças. E é normal. E é normal. Não é? Estas várias visões, é de facto um livro muito inclusivo. Estão muito porreiros. Pois há aqui uma parte também, que acho que também está muito bom, que tem a ver com o léxico, tem aqui a ver uma espécie de glossário, em que dá-nos os nomes, os seus nomes, não é? Os seus nomes reais de cada coisa e explica o que é. Às vezes os pais dizem, eu não sei como falar sobre isto, não sei como dizer as coisas. Aqui, vocês têm aqui o que é e o que é, ok? E está simples, está fácil. Pronto, isto é um livro que qualquer questão que o filho, filha, sobrinha, criança, jovem, venha ter connosco e pergunte qualquer coisa, temos de ir buscar o livro e mostrar. Podemos ir a um livro e ter os dois. E ter os dois, porque lá está, porque tal como eles dizem, o livro, qualquer um deles pode ser consultado por qualquer um dos géneros. Um ponto muito importante também,
e aqui finalizando a minha parte, é que este livro dá para um leque de idades Sim, imenso. sim. Okay? Não é um livro infantil Não para é. crianças mais pequeninas, com aquelas ilustrações típicas que nós estamos habituadas dos bonecos mais infantis. Não é. Sim. Mas também não é um livro que não possa ser apresentado a uma criança pequenina, antes pelo contrário. Portanto, uma criança de 5 anos, tal como esta, por exemplo, uma criança de 5 anos vai entender perfeitamente e não se vai sentir nada melindrada nem chocada com as imagens, nem de todo, mas uma criança mais velha também não vai achar infantil. Nada. É uma criança ou um adolescente, não vai achar infantil a leitura. Nem um adulto. Nem um adulto. O adulto também vai precisar ver isto. Sim, nem o adulto. Portanto, nesse aspecto, eu acho que foi muito bem conseguido aqui o espectro de idades que consegue agarrar. E por esse prisma eu acho que está fabuloso. Só para finalizar, deixamos também a última página, que são as autoras, ok? Eu vou-vos ler aqui os nomes, portanto, Matilde e Tiffany. Acho que Tiffany. Deve ser assim. Pronto, peço desculpa se não pronunciei bem, mas enfim. A Matilde também é ilustradora. E pronto, depois vão poder saber um pouco mais sobre as autoras aqui nesta última página. Já sabem que este livro é publicado cá em Portugal pela Dina Livro. A Dina Livro que teve a gentileza de nos oferecer estes livros, estes e outros que nós vamos apresentar em episódios seguintes, portanto peço que acompanhem mesmo. Porque responderam aqui ao nosso apelo de nós queremos a vossa ajuda para mostrar mais e melhor, cada vez melhor, e portanto mais uma vez obrigada, Dina Livro, e recomendo, pronto, é isso. E obrigada também, espero que vos seja muito útil, porque já sabem, de certeza. Sim, subscrevam, deixem comentários, deixem sugestões, para nós é mesmo muito importante que deixem sugestões. E acho que é isto, né? São nós nunca mais falamos, não é? É mandar. Sim, ficávamos aqui o resto do dia. Tá bem, Obrigada. Obrigada.